Quero fazer uma oração contigo. Graças a Deus. Pai, eu te louvo, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos. Sabemos que será um tempo bem oportuno para cada um, onde a tua palavra vai fluir dentro dos nossos corações. Como foi dito, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós queremos inclinar o coração para receber, para sermos edificados e sim, sairmos daqui diferentes de como entramos. Obrigado porque esta palavra salvou a nossa vida, esta palavra a cada dia tem mudado a nossa vida no completo. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você está bem, querido? Você está bem mesmo? Deus seja louvado. Vamos bater um papo essa noite sobre uma palavra importante, que eu acredito que foi bem colocado aqui, aonde nós precisamos crescer em qualidade. Gostei, vou pegar esse gancho para começar aqui dentro da palavra introdutória, porque não adianta crescer em número, sendo que a qualidade que Deus quer que nós possamos ter como filho de Deus na nossa caminhada e trajetória como filho, não cresce, não se desenvolve como convém. Então, a qualidade é uma das vontades de Deus dentro do conceito de filhos, para crescer, para avançar e se desenvolver nos valores eternos que Ele imprimiu dentro do nosso coração. Amém? Eu gosto sempre de citar esse texto quando tem oportunidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, fala sobre Deus expressando o seu desejo para a salvação de todos os homens, mas ele não termina por ali. Ele diz que também deseja que todos possam chegar a um conhecimento pleno. Este conhecimento pleno é o estilo de vida que você tem a partir de um estado novo que você se encontra. Nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, a nós é incumbido, sim, andar de uma forma diferente, viver de uma forma diferente. Por quê? Porque, como foi falado, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você está comigo? E eu quero tecer alguns comentários aqui esta noite, pela permissão de Deus. Eu acredito que é um assunto que nós precisamos explanar, até mesmo aqui tem alguns ministros, né? E nós temos como responsabilidade pregar a palavra. Você está comigo? Nós temos como responsabilidade pregar a palavra em todos os assuntos que ela determina que pregamos. Então, se nós ficarmos focados só simplesmente em alguns assuntos que nos traz benefício, que é só do nosso interesse pessoal, certamente nós vamos alcançar êxito por isso. Mas Deus quer que possamos explanar o nosso conhecimento, explanar os assuntos da palavra, para que a gente possa usufruir e criar a cada dia a expectativa nas coisas que ainda hão de acontecer. Amém, querido? Então, assim, nós como igreja, nós como filhos de Deus, temos sim essa ânsia para ver o poder de Deus manifestando na nossa vida, através da nossa vida, para alcançar outras pessoas. Não é assim? Nós não só queremos entrar, como foi falado, eternidade com o Senhor, entrar no reino do céu sozinho. Nós queremos levar o maior número de pessoas possíveis. Pessoas da nossa parentela, pessoas que estão na nossa casa, pessoas que convivem conosco no dia a dia, pessoas que nós temos estima, que nós de certa forma nós oramos e pedimos para que Deus alcance essas pessoas. Então nós precisamos entender que nós precisamos se comportar nesses últimos dias como verdadeiros filhos de Deus e ter a palavra como foi de fato bem predito, não só pelos discípulos, mas também hoje está soando muito bem, a palavra dentro da nossa boca e também no nosso coração. Paulo diz, é a palavra da fé que nós pregamos. Nós estamos crendo em algo e automaticamente estamos falando. Nós estamos recebendo e se alimentando de algo e automaticamente nós estamos declarando como ato de fé. Está comigo? Agora escute, eu sei que existem assuntos da Bíblia ou da palavra que não gera muita expectativa nos ouvintes, principalmente dos filhos de Deus. Eu sei, você quer ver, eu vou te dar um exemplo muito básico disso. Eu vou te dar um exemplo onde se faz um evento semelhante a esse, ou como esse, você vai perceber uma grande gama de pessoas participando. Exemplo, congresso de prosperidade, evento sobre prosperidade. Como você adquirir as riquezas do reino? A Bíblia fala sobre prosperidade. A Bíblia fala sobre alcançar as riquezas da terra. A Bíblia fala, Deus falando que os mais altos céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele concedeu, Ele deu aos filhos dos homens. Isto é, a riqueza natural que o homem precisa para viver bem nesta terra está na própria terra. Está comigo? Então, se faz eventos onde
Se aponta um caminho para a prosperidade, muitas pessoas têm interesse. Se aponta eventos sobre questões de cura divina, onde é o milagre que vai acontecer, é só o milagre que estamos esperando. Os médicos não têm mais a solução para isso, simplesmente é acreditar em Deus, que se não, perece. Se faz eventos para a cura divina, muitas pessoas são atraídas por isso, mas se fala a respeito de questões muitas vezes escatológicas, soa um pouco como algo longínquo. Afinal de contas, para que saber sobre essas coisas? Eu sou igreja, eu participarei do arrebatamento, lá é outros 500. Agora, aqui é o que voga daquilo que eu preciso saber. Mas nós precisamos não ter essa consciência muito limitada a respeito desse assunto, porque nós precisamos se esmerar em todos os assuntos que a palavra de Deus ensina. Você está comigo? Lembre-se do que foi dito: crescer, se desenvolver em qualidade. Não é ajuntamento, não é simplesmente para um aglomerado de pessoas, para ter muitas pessoas salvas. Não, é o crescimento, é o desenvolvimento, e é nós entendendo todos os princípios que a palavra de Deus a nós é dado a entender. Abra a tua Bíblia comigo em Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3. Chegou lá, querido? É bem difícil achar esse livro, mas você está chegando lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz assim: opa, cadê aqui? Perdi. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Amém? São palavras da salvação. E você diz graças a Deus. Querido, é importante falar sobre isso, porque eu citei um texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. E você vai observar que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse são menções de igreja. João recebe uma incumbência de destinar cartas às 7 igrejas que estavam situadas na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, para dar algumas orientações daquilo que de fato eles precisavam ter como prática de vida nesses últimos dias que concerniam, que antecederiam o arrebatamento da igreja ou a vinda de Jesus Cristo. E é interessante você observar que ele fala sobre um guardar, um estar atento, guardar a palavra da perseverança para que seja guardado. Olha que coisa interessante. Todo ensinamento bíblico que diz respeito a um grupo, exemplo, ensinamento bíblico para a igreja. 1 Coríntios capítulo, talvez alguém possa colocar aqui, não bota referência não, porque às vezes eu posso errar a referência aqui. Eu vou tentar ser o mais bem sucinto possível aqui. 1 Coríntios, no capítulo 2, Paulo ele vai falar a respeito de não ser causa de tropeço, nem para igreja, nem para judeu, nem para gentil. Observe algo interessante. Paulo ele fala sobre um posicionamento que nós temos que ter como igreja para saber se posicionar em toda e qualquer situação. Agora observe algo interessante. Dependendo do grupo pela qual a palavra de Deus é dirigido, o entendimento vai ser segundo a estrutura que a pessoa tem. Observe isso. Dependendo da estrutura da pessoa, o que se ouve, ela canaliza da forma que é a sua estrutura dentro do conhecimento que ela tem. Exemplo, em uma plateia como essa, aqui tem pessoas que nasceram de novo há 10 anos, há 15, há 20, há 30, há 40, há 60. Dependendo, a ministração pregada por mim vai chegar até você e você vai canalizar segundo a graça, o conhecimento, e você vai explanar isso dentro de você como prática posteriormente da forma que você recebe. Outros vão receber de uma outra forma, porque os níveis de fé dentro dessa plateia são níveis de fé diferentes. Então você está crescendo, você está avançando, você está se desenvolvendo para uma ação segundo aquilo que você está sendo inquirido à prática. Observe algo interessante. Essas 3 primeiras cartas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse,
É o estágio final. A partir do capítulo 4 já é uma outra situação, porque diz assim: depois dessas coisas olhei e vi que estava a porta no céu. Veja, aqui já não tem mais participação de igreja. Aqui já não tem mais participação de figuras naturais que são nascidas de novo, porque a igreja, certamente, segundo o texto que apresenta aqui, a igreja já fora arrebatada. Você está comigo? Então, se tem um tema para essa mensagem é que a igreja, sim, ela vai participar do arrebatamento. A igreja é destinada para o arrebatamento. A igreja foi descrita pelo Senhor, por Paulo, por alguns dos discípulos, que iria não provar desta grande tribulação com T maiúsculo, porque iria participar do arrebatamento. Mas veja, acontece também essa grande tribulação. Agora, observe o que eu quero ensinar para você esta noite. Eu sei que existem pessoas que estão me assistindo, que têm um ponto de vista um pouco dentro de um conservadorismo, dentro do seguinte: não, se aqueles homens do passado, a nação de Israel, o povo de Israel, os hebreus, eles passaram por inúmeras situações na vida, eles viram a manifestação da presença de Deus dentro do seu juízo para aquela nação, para o rei, para todas as pessoas que não proferiam o seu nome. Essas pessoas acabam trazendo Israel e fazendo um paralelo, isto é, Israel é a igreja. Deixa eu dizer, Israel não é igreja. Lembre-se disso, não sejais causa de tropeço, nem para a igreja, nem para gentios, nem para os judeus ou os gregos. Então, observe que existe uma classificação de pessoas. Está comigo? Então, você vai entender onde eu quero chegar. O arrebatamento é para a nossa vida, é para a igreja, diga para mim. É para a nossa vida. O arrebatamento foi algo proferido, e se você entender aonde eu quero chegar esta noite, é que é necessário alertar pessoas sobre o perigo que elas correm se não estiverem contextualizadas como filhos de Deus nesses últimos dias. Porque evangelhos são boas novas, evangelhos são boas notícias, tudo isso é verdade, só que às vezes nós precisamos imprimir um pouco mais para falar do perigo que muitas pessoas estão correndo, se não estiverem já no hall desta seleção da parte de Deus. E não é uma arbitrariedade que Deus escolhe salvar quem quer. Deus quer salvar a todos. Mas nós precisamos ser os agentes ativos nessa manifestação de evangelho, para que essas pessoas, de certa forma, sejam tocadas e possam mudar de grupo. É necessário pregar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e disse: querido, faça o seguinte, não fale de terremoto, não fale de chuva que vai vir na cidade de Bauru, não fale de situações que vão se levantar, não fale de ventos acima de 100 km por hora, não precisa ratificar o que os profetas do caos já ratificam. Simplesmente tome sua posição como filho de Deus, se posicione e diga: 1000 caem ao meu lado, 10.000 caem à minha direita, eu não serei atingido. Por quê? Porque de fato as coisas estão acontecendo e são abreviadas, porque disse Jesus. Mas se nós cairmos na pilha de como está andando o mundo, nós se perturbamos na alma e nos perturbamos no espírito. Eu trouxe uma literatura aqui para você. Esse livro, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Depois eu trato com você, se você quiser mais detalhes sobre esse livro. A 1ª carta aos Tessalonicenses e a 2ª carta aos Tessalonicenses são ensinos de Paulo enfáticos sobre uma igreja, escute isso, uma igreja que estava se deixando levar pela mornidão na fé e estava dando ouvidos a pessoas que estavam dizendo: não, Jesus Cristo, ele não vem, ele, na verdade, ele já veio e a grande tribulação já está situada no mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, não, o tempo, Jeremias capítulo 13 vai falar que haverá um tempo de angústia para Jacó. O que significa isso? É um tempo de tribulação, é um tempo de perseguição, é um tempo abreviado, como disse Jesus no sermão de Mateus capítulo 24, que vai acontecer, vai acontecer, nunca houve para trás e nem jamais haverá para frente. Então é singular o que vai acontecer. Agora escute que eu quero chamar a sua atenção. Você é igreja, o arrebatamento é para a igreja. Você é privilegiado, você já sabe para onde você vai. Seu passaporte já está garantido. Simplesmente precisamos se posicionar, beleza? Agora,
E pessoas que ainda não conhecem esse evangelho. E pessoas que não sabem. Agora, irmãos, a Bíblia fala que é 2 tempos. É um princípio de dores, como uma mulher, nas suas contrações perto de dar à luz. Primeiras contrações, dores de parto. Princípio de dores. Segundo tempo. Situação dificílima. Jesus falou assim: nunca houve, nem jamais haverá. Então, se tu tem oportunidade, fale. Querido, o que está acontecendo hoje, perto do que vai acontecer, nem se compara. Pregue, ensine, deixe as pessoas, sim, com um temor santo, deixe elas pensarem no seu estilo de vida, deixem elas pensarem por si só, como está andando, como está procedendo, deixem elas meditar por si só, porque o papel do convencimento não é nosso, mas é do Espírito Santo, que convence o homem da justiça, pecado e juízo vindouro. Agora nós precisamos acordar para falar como convém, para tirar essas pessoas de um abismo que elas estão entrando. Tem que se falar, tem que se pregar. Agora, Jesus fala em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Ele fala para quem? Ele fala para pessoas que estavam já dentro do hall dos seus discípulos, para a sua plateia que de certa forma ouviam os seus sermões e gostavam do que estavam ouvindo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, senão eu não vou, teria dito. Irei e prepararei-vos lugar. Agora escute. Não se turbe o vosso coração. Por que ele diz isso? Porque o estágio, agora escute isso, o estágio de um crente, a maturidade de um crente, não se mede pelo tempo de igreja que ele tem, porque ele porta o monopólio do microfone, ou porque ele é um pastor. A maturidade de um crente dar-se-á quando os embates da vida batem sobre ele, vêm sobre ele, e ele se posiciona biblicamente para saber lidar com toda e qualquer situação. Ele não arreda o pé, ele não tira o pé. Como diz na nossa terra, né? O sangue dá na canela, mas nós estamos perseverando. Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Se uma igreja de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, estava sendo envolvido com uma mornidão espiritual, isso vale para nós. Para que nós possamos entender o seguinte, aqui é lugar de pão, igreja, 4 paredes, templo físico, onde se ajunta o corpo místico de Cristo para prestar adoração a Deus, é a reunião dos santos, é a comunhão, para prestar agradecimento, louvores, entoar cânticos ao Senhor, tudo isso é verdade. Aqui tem pão, aqui tem bênção, aqui tem portas que se abrem para você, aonde você se expõe à palavra de Deus, Deus tem o compromisso com a tua vida, de fazer o que você não consegue fazer naturalmente. Por isso que a Bíblia diz que precisamos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, para que as demais coisas, necessidades fisiológicas e necessidades psicológicas, possam ser acrescidas na nossa vida. Existem prioridades que devem ser colocadas em prática. Mas entenda, nós estamos em um lugar onde emana a bênção. Nós estamos em um lugar onde, de fato, irmãos, é só a ordem celestial para que Jesus Cristo possa voltar. As coisas dessa vida, escute, se você tem expectativa a algo melhor para a sua vida, é bíblico. Se você tem expectativa a fundamentar a sua família, a sua descendência será poderosa na terra, os seus filhos, os seus progenitores, e vai por aí afora, tudo isso é bíblico, é verdade, mas se tu criar expectativa nas coisas só para essa vida, começou errado aí. 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz, não espere só nele, para essa vida, não espere no Senhor só para essa vida, porque será infeliz. Será miserável. Deixa eu dizer algo para você. O homem, quando é inserido no corpo de Cristo, grave isso no seu coração, isso vai ser libertador para você. O homem, quando é inserido no corpo de Cristo, quando ele participa desse primeiro batismo, que é o batismo em ou no corpo de Cristo, o nascimento do Espírito, o homem, porque o homem tem o seu espírito natural, o espírito humano,
que esse que morreu quando pecou. Aí vem o Espírito de Deus, aquele ruar, de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, na criação, esse ruar de Deus é o sopro da vida, isto é o Espírito de Deus dando vida ao espírito do homem. Por isso que diz posteriormente, e Deus constituiu o homem, e o homem passou a ser alma vivente. Mas entenda, quando você entende isso, quando você está em Cristo, quando você nasce de novo, a tua garantia de sucesso foi cravada ali. Não, você não entendeu, eu vou repetir isso de novo. Se você nasceu em Deus, você é mais que vencedor. Se você nasceu em Cristo, você é herdeiro de todas as coisas. Se você nasceu em Cristo, você passou a ser co-herdeiro com o teu irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Está comigo? Se você está em Cristo, você tem a herança que vem dos santos. Se você nasceu em Cristo, a Bíblia diz que existem uma ordem de Deus ao seu exército angelical que te protege para que você não tropece em pedra alguma. Os anjos estão te guardando porque são espíritos ministradores que trabalham em prol da tua vida. Por quê? Porque você vai herdar a salvação. Tá bom para você ou quer mais? Se você está em Cristo, você tem acesso ao trono da glória. Como? Por meio da fé. Como é esse negócio de fé? Simples, rápido e rasteiro. Crê. Qual é a outra revelação? Crê. E qual é a outra revelação? Crê. Porque a lógica natural é procurar situações plausíveis e entendida, para que você possa sair de algumas situações da vida. Um infortúnio financeiro, um problema com família, um problema com filho. Isso é... A mente natural vai querer, vai por aqui. O Espírito de Deus em você é aquele que te garante que as coordenadas vêm da palavra, as instruções vêm da palavra, e você consegue alcançar êxito quando você prioriza as coisas do seu Pai. Mas eu quero dizer algo para você. Está chegando um tempo, como nunca houve nem jamais vai existir, e temos oportunidade de fazer com que esse evangelho que foi falado, que é o evangelho de poder, possa agregar pessoas, e pessoas possam ser transformadas por esse evangelho. Longe, perto, não importa. O evangelho começou em Jerusalém, depois passou em um lugar um pouco mais longe, Judeia, depois foi um pouco mais longe, Samaria, mas também chegou até os confins do mundo. Evangelho que transforma, evangelho de poder, mas também o evangelho que tem que confrontar o pecador. Esses dias eu chorei por dentro. Uma pessoa da minha família, não precisa dar nome, não vou nem dar nome, não preciso fazer isso, de uma determinada igreja, bem conhecida na cidade de Bauru, e no Brasil e no mundo, nasceu de novo junto comigo, na fé. Eu fui separado para o ministério em 2008, ele foi também em 2008, dentro da sua igreja, dentro do seu pastor. Caminhou uma longa caminhada com o Senhor. Esses dias eu conversando com ele, as palavras dele foram estas: Jesus não volta agora. E na hora eu me lembrei daquilo que estavam dizendo na igreja de Jerusalém, e Pedro pega isso e diz: não, vocês estão interpretando mal. Não tenham paralelo entre o dia do Senhor e os dias naturais do homem. A plenitude dos tempos pertence a Deus, que é Kairos, e o Cronos é do homem. Não, vocês estão errados. A promessa demorou, os nossos pais dormiam, nunca aconteceu. E essa mesma entonação de incredulidade eu ouvi dos lábios dessa pessoa. Aí talvez você possa dizer assim: mas você falou, irmão, você refutou, pregou, estimulou. Preguei, não falando nada. E tem coisas que eu sou de pronto para falar, porque a resposta está na língua, e na boca e no coração. Mas tem coisas que a resposta é silêncio. Respira, pede uma orientação e dá uma palavra certa. Passou 2 dias, eu mandei um vídeo para ele e uma mensagem escrita.
Ele mandou as caras chorando. As carinhas, aquelas carinhas que tem, chorando. Porque nós precisamos ter palavras certas no momento certo. Nós não queremos, irmãos, que ninguém pereça. Também é da mesma forma Deus. Nós não queremos que os ímpios vão para o inferno. Da mesma forma Deus. A pior pessoa da face da terra, Deus não quer que seja condenada. Deus quer que seja salva. Agora, e o zelo e o cuidado pela igreja? Pelos irmãos que comungam conosco? Essa grande tribulação vai acontecer. Mateus capítulo 24, eu vou ler algumas considerações aqui. Eu até esqueci de botar o cronômetro aqui, para não me perder. Mateus capítulo 24 é um dos sermão profético de Jesus, onde também há uma má interpretação e um ligar com as coisas que estão situadas nessa vida, né? E a gente tem que entender não só aquilo que Jesus Cristo quis dizer aqui, mas o que também outros discípulos tratam sobre esse assunto. Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13 vão falar também sobre o mesmo sermão profético, mas com uma visão dentro do conhecimento de cada um. Lucas dentro da sua revelação e Marcos dentro da sua revelação. Mas é um dos sermões que mais é usado para falar sobre questões escatológicas, é o sermão de Mateus capítulo 24, porque são as palavras do próprio Jesus, né? Então é interessante você observar que no versículo 15, ele começa a dizer o seguinte: portanto, quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê o livro de Daniel entenda, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas que estiverem nesse momento, que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, pois haverá então grande aflição, como nunca desde o princípio do mundo houve, e nem jamais há de existir. Então observe algo interessante aqui. Existe sim uma implicação dentro do conceito escatológico, aonde Deus ele vai exercer a sua manifestação de juízo para os ímpios da face da terra. E a Bíblia fala que Deus ele tem um compromisso diretamente dentro do conceito de aliança com o seu povo, o povo judeu. Mas a Bíblia diz que o povo judeu, dentro do seu decorrer da sua história, caiu em obstinação, caiu em pecado. Eles começaram a criar os seus próprios ensinamentos dentro do conceito. Não, a justiça própria provém daquilo que nós estamos entendendo dentro do conceito da Torá ou do Talmud, que é o livro sagrado dos judeus, né? Não é o Pentateuco. Então eles começaram a querer instituir a sua própria justiça. Por isso que a Bíblia diz que eles são amigos de Deus, inimigos de Deus no entendimento. Isso também vale para os gentios que éramos nós. Então é interessante você observar algo interessante. Jesus fala assim, essa grande tribulação vai acontecer, que vai ser um tempo sem precedente, vai acontecer em um tempo específico na face da terra. Agora, tudo isso é para um objetivo, tudo isso é para um propósito, tudo isso nós vemos a mão de Deus para alcançar o povo escolhido, o povo eleito. Mas é interessante você observar que ao ligar essa tribulação do tempo final com os tempos que estamos vivendo hoje, as pessoas acabam ficando muitas vezes perdidas em quem de fato devem crer ou não. Foi o que aconteceu com a igreja de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Eles estavam acreditando que tudo já tinha acontecido, estamos passando pela tribulação, a ponto de Paulo dizer o seguinte: olha, vocês estão tão perturbados que vocês não estão nem trabalhando. Opa, se vocês não estão trabalhando, também não têm o direito de comer. Você vê lá na Epístola de Tessalonicenses, no capítulo 4. Então ele fala, se você não quer trabalhar, também não coma. Mas é interessante observar que Jesus Cristo, ele chama a atenção em muitos outros capítulos da Bíblia, ratificados por Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, sobre esta manifestação que vai acontecer para um benefício dos judeus. A pergunta muitas vezes que só é essa, né? Pastor, vai acontecer salvação no tempo da grande tribulação? Sim, vai acontecer. Agora, será aquele texto onde diz, se não vem por amor, vai pela
Pela dor. Você já viu esse texto, já, essa frase? Essa frase não é para esse tempo. Hoje em dia, irmãos, o amor de Deus está até nas cascas de árvores. Hoje em dia, o amor de Deus está estampado em toda e qualquer manifestação aí da igreja. Mas nesse tempo, virão pela dor. Aí se cumpre esta palavra. Então esta palavra é para esse tempo específico. Agora escute, Jesus Cristo fala, olha, quem estiver nesse determinado lugar, não volte, não desça, não tome capa. Ai das grávidas que estiverem amamentando naqueles dias. Porque uma mulher grávida, como é que pode ter fuga? Uma mulher que está prestes a dar à luz. Ele fala, ore para que a vossa fuga não se dê no sábado. Por que no sábado? Porque um judeu só pode caminhar 1 milha durante o sábado. Eles têm como preceito guardar o sábado. Por que fala essa fuga não se dê no inverno? Porque existem situações em Israel, situações climáticas, que chega tempos que os aeroportos fecham, as escolas fecham, não se transita porque a neve é muito intensa. Aí Jesus Cristo pega e diz, eu não sei se ele foi sarcástico, se ele brincou, se ele quis dar uma aliviada, ore para que não seja no sábado e nem para que não seja no inverno. Mas, dando a entender o seguinte, vai acontecer esse tempo sem precedente. Mas eu vou decorrer para a gente ganhar tempo. Agora escute. Pois surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais, prodígios, que se possível forem enganariam até os escolhidos. Prestai atenção, que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Olhai, ele está no interior da casa, não acreditais. Versículo 27, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também é a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão também os seus abutres. Agora vou concluir com esse versículo 29. Logo depois dessas aflições, daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do seu firmamento e os corpos celestes serão abalados. Olha para cá, existe essa grande tribulação especificamente para o povo judeu, dentro da manifestação do anticristo, mas também existe a manifestação da ira de Deus para os ímpios da face da terra, para os que estão no Brasil, para os que estão na América, para os que estão no Japão, os que estão nos Estados Unidos, os que estão no Canadá, todos os habitantes da face da terra, que são tidos como ímpios, que não acreditaram no Senhor, vai acontecer essa manifestação dos cataclismas. Querido, não é essas tempestades não que tem acontecido hoje não. Não, você que está em casa, não se atemorize, escute o que Jesus Cristo falou em João capítulo 14, não se atemorize, guarde o seu coração. São coisas aonde a Bíblia diz que o sol não dará a sua luz, 3 dias de negrume e escuridão na face da terra, estrelas, corpos celestes caindo sobre a terra, terra se fendendo no meio, Apocalipse capítulo 16, agora, a igreja, você, estamos protegidos, estamos guardados, o sangue de Cristo, a fé em Jesus Cristo, nos livra da ira vindoura. Diga, Deus é bom. Diga, eu estou dentro dessa. Eu quero dizer algo para partir para os finalmente. Primeira Tessalonicenses e Segunda Tessalonicenses. Um tem 5 capítulos, outro tem, eu acho que 8 capítulos, não me falha a memória. São igreja. Nós somos igreja. E nós precisamos ter acesso a esses assuntos. Sabe por quê? Tem muita gente aí fora que não crê. Muitas pessoas que não acreditam. Talvez você possa dizer, mas eu tenho que empurrar a teologia de goela abaixo para essas pessoas. Não. O poder de Deus é capaz de transformar. Simplesmente precisamos conceder uma boa dieta para esse povo. Ensinar como convém. E preparar as pessoas. Talvez você possa dizer, mas não seria terrorismo falar sobre essas coisas? Não, irmãos. Isso são alertas que tanto Jesus Cristo falou e disse. E nós precisamos também ratificar como filhos de Deus. Se nós entendermos que o livro de Atos é a continuação das nossas ações para as pessoas aí fora, nós não vamos ficar tão quietos e não vamos ficar tão conformados com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Deus tem nos abençoado. Eu quero falar por você, Deus tem te abençoado. Falta alguma coisa, vai chegar.
Está faltando isso, Deus vai acrescer, Deus tem te abençoado. Agora, nós precisamos corresponder àquilo que Deus quer que façamos. E eu vou concluir com esse texto. Vou citar aqui. Mateus capítulo 6. Em vida, nós temos uma responsabilidade. Em vida, nós temos afazeres, tanto naturais quanto espirituais. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que o culto é de duas formas. Ele é racional e ele é espiritual. O que é racional? É entendendo com a mente, edificando a tua mente com aquilo que se ouve espiritual. O que é espiritual? É prestando um culto a Deus aonde você se coloca, na pessoa do Espírito Santo, na sua pessoa, do seu espírito recriado, e presta um culto espiritual ao Senhor. Esse é o culto de Romanos capítulo 12, versículo 2. Agora Mateus capítulo 6 vai falar sobre o estilo de vida que o homem, o crente, tem que ter quando ele entende que se Deus é aquele que o guarda, se Deus é aquele que o protege, se Deus é aquele que concede da sua graça, nesse estilo de vida, enquanto estamos transitando, a pergunta é, por que você fica perturbado e ansioso? Seja lá a situação que for. Há semanas atrás eu estava extremamente preocupado. Você acha que eu sou perfeito? Esse homem aqui é perfeito? A gente tem limitações. A gente fala muitas vezes das nossas limitações, mas que Deus deu a graça. Deus nos concedeu a sabedoria para poder vencer em toda e qualquer situação. Há semanas atrás eu estava extremamente, precisa resolver isso, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, agoniado. Não jantei, e aí uma preocupada, tu não vai jantar não, menino? Não, eu vou comer só amanhã. E dormia tarde, dormia 2 horas, ia dormir 2 horas e preocupado, eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, meu Deus do céu, aquele outro vai chegar, aquele outro, meu Deus do céu, o negócio está travado, está parado. Aí, quando foi ontem pela manhã, é por isso que eu gostei daquilo que o senhor falou. Deus surpreende, né? Surpreende. Deus é esperto em fazer coisas extraordinárias. Quando foi ontem pela manhã, o cara me ligou de fora. Oi, tudo bem? Assim, dá certo. Aí é assim. Beleza, sem problema. O cara veio, uma situação já resolvi. Precisava resolver mais. Senhor, eu preciso da tua graça, mas eu preciso de bênção. Só que eu estava ansioso para acontecer algo que eu não estava se preparando em Deus e crendo que se Ele é o meu Pai, eu tenho que descansar nele. Se Ele é aquele que me dá o sustento enquanto eu durmo, eu tenho que confiar nele. Eu estava andando em incredulidade e em ansiedade. Aí me saltou Mateus capítulo 6, aonde ele diz assim: filho, não ande ansioso quanto às coisas da vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de vestir. Não ande ansioso. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhe para as aves dos céus. Aí eu fui para o fundo, abri a porta do meu quarto que dá de frente com umas árvores e vi os passarinhos cantando e comendo. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual dentre vós, com todo o vosso esforço, poderá acrescentar um côvago à vossa estatura? Enquanto aos vestidos, por que andais preocupados? Olhe para os lírios do campo, como eles crescem. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé? Por que andais inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas quem procura é gentil, e o vosso Pai Celestial bem sabe que você, filho, necessitais de todas elas. Aí o versículo 33 veio o checkmate: busque o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas vos sejam acrescentadas. Pá! Veio bonança, veio graça, se posicionei, palavra na boca, palavra no coração, pá. Ei, Satanás, chegue, se achegue. Nasci para dar certo,
A vitória que vence o mundo já está dentro de mim, que é a minha fé. Escute, porque a tua luta não é contra a carne e sangue. Então escute, bênção me seguirá, bondade me seguirá, favor me seguirá, mas a sua família, a minha família, os meus parentes, a partir de mim, escreverei uma nova história. A partir das minhas filhas, uma nova história. A partir da minha esposa, uma nova história. Irmãos, parece que é como uma enxaqueca que sai quando você toma um Dorflex. Aquela pressão, opressão saindo e as bênçãos de Deus. Pá, 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 pá. Por que eu concluo com isso? Porque você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Você está em um reino onde a vontade de Deus, ela predomina na tua vida. Quando você está inserido nesse contexto de filho, Ele não vai te deixar só. Ele está com você. Você tem sim crido, avançado, mas Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. É isso que eu tenho para você esta noite. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho. Deus seja louvado.